Olá pessoal, espero que todo mundo esteja bem. Eu preparei uma aula de como elaborar e executar uma estratégia de busca no PubMed. Essa pode ser uma grande dificuldade para muitos profissionais da área da saúde, né, e também para muitos alunos especificamente. Elaborar a estratégia e executar a estratégia no PubMed para que a gente encontre artigos que a gente realmente está procurando, isso pode ser um grande desafio. Em parte, isso vem do processo de formação mesmo, né, em que em algumas universidades não é muito frequente, não é muito comum que esse aluno seja apresentado às bases de dados e nem que ele manipule essas bases de dados, né? Ou seja, ele não está habituado a abrir o PubMed, ele não está habituado a abrir as bases de dados e manusear, né? Então é um site que ele muitas vezes não sabe mexer. Então hoje a gente vai falar um pouco de como elaborar e executar uma estratégia de busca no PubMed. Bem, por que eu preciso aprender a buscar artigos? Você precisa aprender a buscar artigos para que você se torne livre. É importante que você tenha essa capacidade de buscar os artigos para que você construa o seu conhecimento. E isso contribua para a sua prática clínica também. E a gente não pode limitar o nosso conhecimento e muito menos a nossa prática clínica para profissionais gurus evidentes, né, em que eles mostram efeitos mirabolantes, com técnicas também mirabolantes e que tratam qualquer tipo de condição de saúde. A gente não pode basear o nosso conhecimento e nem a prática em profissionais gurus evidentes. A gente não pode basear o nosso conhecimento nem a prática em profissionais com outros poderes. Por exemplo, aquele profissional que vai ensinar determinado método ou determinada técnica que só ele consegue palpar aquele movimento, ou que só ele consegue palpar determinada estrutura, e que para isso você vai precisar de não sei quantos anos para que você consiga sentir o que ele está sentindo. Profissionais de palco. Né? Profissionais de palco são os profissionais que vão muitas vezes para eventos e nos eventos mostram relato de caso e muitas vezes mostram vários relatos de caso mostrando que existe um grande sucesso. E a gente sabe que relato de caso ele não é uma boa evidência. Então, os profissionais que vão para o palco e mostram que eles só têm bons resultados, a gente tem sempre que desconfiar. E por último, a gente não pode basear nem mesmo no professor. Hoje, com o acesso que existe fácil da internet, com o fácil acesso a artigo científico, o método de ensino ele precisa modificar. Enquanto o professor entra na sala, ele tem que estar numa relação muito mais horizontal com o aluno, uma vez que esse aluno pode ter a habilidade de buscar o seu próprio conhecimento. Ele pode ir para o PubMed, por exemplo, e buscar as informações para poder debater com o professor. Então, a ideia de que se tinha, né, muitos anos atrás, de que o professor ele era a pessoa que dominava o conhecimento, ele era o detentor de todo o conhecimento e isso era passado à frente. Hoje a gente deve ter, né, a gente enquanto professor, a gente deve ter uma relação muito mais horizontal com o aluno e a sala de aula ser um espaço de debate, né, ser um espaço em que eu discuto com esses alunos o que tem de evidência atual. Bem, e a gente não pode então permitir, né, que a fisioterapia seja baseada em evidência, né, e nem a fisioterapia baseada em fantasia. Então, se eu fosse dar, né, alguns conselhos, né, se fosse poder dar um caminho, primeiro seria que a gente precisa ser cético. Ser cético não significa não acreditar em nada. Ser cético significa que eu primeiro tento provar que algo existe
antes de sair acreditando em tudo. E a outra que a gente precisa conhecer é o princípio da hipótese nula. O princípio da hipótese nula, ele é simples e é o princípio básico da ciência que diz que até que se prove o contrário, o fenômeno não existe. Então, por exemplo, existe uma grande confusão nessa história que é dizer que o cientista ele trabalha para dizer que as coisas não funcionam. Na verdade, é o contrário. O cientista ele quer muito que isso seja verdade. Ele quer muito que determinado tratamento apresente efeito. Mas, a princípio, ele sai da hipótese nula achando, tendo certeza que, a princípio, o fenômeno não existe. E quando ele testa, ele espera que o fenômeno apareça, mas muitas vezes o fenômeno não aparece. Então, não é o contrário. A gente escuta sempre, com bastante frequência, que o pesquisador ele só existe para falar mal de intervenção, só existe para falar que as coisas não funcionam. E, na verdade, a gente precisa ter isso em mente. A gente precisa considerar o princípio da hipótese nula, que a princípio o fenômeno não existe. Aí, se ele não conseguiu ser testado e apresentar evidência que ele existe, a gente permanece com a hipótese nula. Então, como é que a gente pode buscar essa liberdade? Bem, primeiro é aprender a fazer boas perguntas. Eu preciso fazer boas perguntas. Segundo, aprender a buscar nas principais bases de dados, no PubMed e na Pedro, principalmente. Se eu souber mexer nessas duas bases de dados, eu já estou muito bem servido, estou muito bem apoiado. Aprender a ler inglês. Não é necessário falar inglês, não é necessário entender inglês, mas eu preciso ler inglês. Eu preciso pegar o texto e entender o que está escrito. E hoje existem uma série de recursos que a gente pode usar, como os tradutores online. Eles quebram muito o galho na leitura dos artigos, principalmente para quem não tem familiaridade nenhuma com o inglês. Os tradutores eles ajudam bastante. Fugir de revistas predatórias. Revistas predatórias são revistas em que você pagou, o artigo entrou. Ou seja, ela não está muito preocupada com a qualidade do artigo. Você manda o artigo para lá, você paga uma taxa que geralmente é muito alta, e esse artigo é aceito, ele é publicado. Muitas vezes essa revista predatória está no PubMed, mas elas não são boas fontes de evidência porque elas aceitam qualquer coisa. Aprenda a analisar a qualidade metodológica do estudo, conhecer as ferramentas de análise de qualidade metodológica. Por exemplo, para os ensaios clínicos, existe a Risk of Bias, da Cochrane, e existe a própria escala Pedro, em que elas vão avaliar a qualidade metodológica de ensaio clínico. Aprenda a interpretar os resultados e tirar suas próprias conclusões. Eu preciso, no momento que eu estiver lendo o artigo, eu preciso saber qual é o objetivo que os autores tiveram, qual foi o objetivo deles, qual foi a metodologia que eles usaram, se essa metodologia ela é uma metodologia de boa qualidade, e eu preciso interpretar os resultados, somente isso. Eu não posso tirar conclusões com base no resumo. Então, a pessoa que acha que o resumo já é suficiente para ela mostrar e tomar uma decisão somente com os dados do resumo, isso está muito errado, porque nem sempre o resumo condiz com o que o autor achou. A gente fez um trabalho no ano passado, a Júlia Rodrigues foi a autora, esse foi o trabalho de conclusão de curso da Júlia, e ela avaliou dos alunos do Instituto Federal do Rio de Janeiro, ela avaliou os alunos do primeiro ano, ou seja, primeiro e segundo período, e os alunos do último ano, nono e décimo períodos. Ela queria avaliar o conhecimento de conceitos de prática baseada em evidência e também as barreiras que as pessoas tinham para não usar a prática baseada em evidência. O que eram as principais barreiras para a prática baseada em evidência? Esse trabalho foi publicado no início desse ano,
Ele está livre na internet. Se vocês digitarem esse título, vocês vão conseguir baixar esse artigo. E observa que os alunos do primeiro ano, uma das principais dificuldades que eles encontraram foi a ausência de conhecimento sobre estatística. Então, dentre os principais fatores, havia, por exemplo, falta de tempo, havia dificuldade com o idioma e havia também falta de conhecimento sobre metodologia. Então, esse gráfico aí em barra em azul representa os alunos do primeiro ano. Em verde são os alunos do último ano. Isso diminui bastante, né? Por que diminui? Porque pela característica do nosso curso lá do Instituto Federal, é muito frequente que os alunos lidem com artigos durante o curso. É muito comum que eles desenvolvam essa habilidade de ler, de interpretar, e isso ser discutido em sala de aula. Então, observa que existe uma diferença grande aí entre primeiro e último ano em termos de barreiras. Né? Bem, então a gente precisa ter cuidado na pergunta. Por exemplo, o que é bom para tratar dor lombar? O que eu devo usar para tratar dor lombar? Fisioterapia é bom para dor lombar? Osteopatia é bom para dor lombar? Quiropraxia é bom para dor lombar? Essas perguntas não são boas. Eu não consigo, muitas vezes, localizar o artigo com base nessas perguntas. Elas não me ajudam em nada. Então, por exemplo, pensar que fisioterapia é bom para dor lombar? Fisioterapia é uma profissão. A fisioterapia não é uma intervenção. Então, eu não posso usar esse tipo de pergunta. Essas perguntas elas estão totalmente inadequadas. Então, a gente deve esquecer esse tipo de pergunta e elaborar uma pergunta baseada num acrônimo chamado PICOT. Esse acrônimo significa paciente, intervenção, comparador, outcome, que é desfecho, e tempo. Então, vamos pensar o seguinte, que a gente esteja interessado em pacientes que sejam pessoas com dor lombar crônica, que a intervenção seja terapia manual, o comparador seja qualquer comparador. Poderia ser outro tipo de comparador. Eu estou atribuindo aqui que serve qualquer estudo que tenha comparado terapia manual com qualquer coisa. Mas eu poderia estar interessado em comparar a terapia manual versus exercício. Então, meu comparador seria exercício. Outcome, que são os desfechos, eu estou interessado em saber se a terapia manual ela tem algum efeito sobre a intensidade de dor e sobre a incapacidade. E no tempo, ou seja, ela tem efeito a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. Então, a nossa pergunta já melhora bastante. A gente agora tem uma pergunta que é: a terapia manual é efetiva para reduzir a intensidade de dor e a incapacidade a curto, médio e longo prazo em pessoas com dor lombar crônica? Então, essa pergunta já nos ajuda muito mais. Então, como é que a gente vai desenvolver a estratégia de busca? Bem, então, como fazem? Como é que, geralmente, as pessoas que não estão habituadas a usar o PubMed fazem? Bem, vamos abrir aqui o site PubMed. Vamos lá para a página inicial do PubMed. E vamos ver como as pessoas fazem. Primeiro erro que as pessoas fazem. As pessoas vêm aqui e digitam dor lombar. Tá? A quantidade de artigos, você até pode achar, como eu acabei de encontrar aqui, mas a quantidade de artigos que você vai encontrar é infinitamente menor do que se você digitar em inglês. Ela é uma base de dados internacional em que o idioma principal vai ser o inglês. Então, observa, ela resultou em 11 itens. Se eu mudar dor lombar para low back pain, ela retorna 36 mil artigos. Então, não tem como comparar. Não dá para comparar. Mas o que as pessoas... Esse foi o primeiro erro. A pessoa vir no PubMed e digitar a palavra em português. E geralmente as pessoas falam: eu não encontrei nada. Não encontrar nada sobre dor lombar é bem difícil.
Então, esse é um erro que as pessoas fazem. Então, vamos supor que você esteja interessado em saber sobre dor lombar e exercício. O que a pessoa faz? Ela vai lá e digita low back pain exercise e busca. Ela encontra 4.123 artigos. E aí a grande pergunta é, mas como é que eu vou ler? Como é que eu vou passar aqui 4.123 artigos? Então essa não é uma boa estratégia. Tá? E aí, vamos voltar aqui para a aula. E a gente vai fazer isso like a boss. A gente vai fazer isso do jeito que é para ser feito. Então vamos lá, sites que a gente vai acessar. A gente vai usar o PubMed, o Mesh e o Dex. Desses três, eu vou obrigatoriamente usar o PubMed e o Mesh. O Dex eu posso usar e vocês vão entender por que eu vou usar. Então, vamos lá, vamos supor que a gente queira procurar sobre dor lombar, como eu falei, e a gente não sabe como é dor lombar em inglês. Então a gente pode acessar o Dex, né, que é uma base de descritores de saúde. O Dex não é um tradutor, tá? O Dex ele indexa palavras. Então, por exemplo, se eu não sei como é dor lombar, eu vejo se essa palavra ela está indexada no Dex e busco. E ele encontra aqui, né, o descritor em português, o descritor em espanhol e o descritor em inglês. E aqui embaixo ele descreve o que é, né, o que significa dor lombar. Eu leio aqui, vejo se isso aqui está de acordo com o que eu estou procurando e agora eu já sei que dor lombar é low back pain. A outra maneira de você saber como é a palavra em inglês é você pegando a palavra de outros artigos ou, na última hipótese, usar um tradutor online mesmo, tá? E tentar fazer a busca. Bem, então o DEX ele vai servir basicamente para isso, tá? Apenas para eu verificar se o descritor que eu vou usar em inglês ele está correto ou não. Então, o que eu vou fazer? Eu vou agora criar uma tabelinha como essa. Eu tenho a estratégia que eu fiz a pergunta, que é a estratégia Picot, né, que a gente já viu ali atrás. E eu vou criar blocos de palavras de acordo com cada item desse. Tá? Nem todos os itens vão ser preenchidos, e a gente vai entender por que eu não preencho todos os itens. Tá? Então vamos lá. Bem, eu tenho pacientes com dor lombar crônica. Eu quero testar, né? Eu estou interessado em saber sobre terapia manual, tá? E o meu comparador é qualquer comparador, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Bem, eu preciso preencher as outras partes da tabela, né? Eu vou lá no Mesh agora, então eu venho lá no Google e digito a palavra Mesh. Tá? Ele vai abrir esse site. Bem, aí eu vou na área de busca e digito low back pain, que agora eu já sei que low back pain ela é a palavra para dor lombar em inglês. Aqui também eu tenho a palavra, né, o descritor, e a descrição dessa palavra. Confiro se é isso mesmo que me interessa. E aqui embaixo, se eu descer um pouco mais, eu vejo os entry terms. Tá? Então eu vou preencher essa tabela com a palavra do Mesh e os entry terms. E eu vou fazer o mesmo para Manual Therapy. Tá? Quando eu digito Manual Therapy, olha o que vai acontecer. Não aparece Manual Therapy. Aparece Musculoskeletal Manipulations. E quando eu leio a descrição, é realmente o que me interessa. E eu vou ver que o termo MESH para terapia manual é Musculoskeletal Manipulations e não Manual Therapy. E aqui embaixo, nos Entry Terms, aparece Manual Therapy. Né? Aparece uma série de outras palavras que são equivalentes a Musculoskeletal Manipulation. Bem, então eu vou lá para a minha tabela e vou preencher com essas palavras. Né? Então, eu preencho a palavra mesh, que é o low back pain. Eu preencho com os entry terms, eu não coloquei todos aqui, eu coloquei alguns.
Tá? Bem, se você não estiver fazendo uma revisão sistemática, se estiver fazendo uma revisão sistemática, você realmente precisa esgotar a busca. Mas imagine que você esteja fazendo um trabalho para a faculdade ou que você tenha uma dúvida na sua prática clínica, você não tem a necessidade de botar todas as palavras. Tá? Então eu coloquei algumas aqui, como entry terms, e para musculoskeletal manipulations eu coloquei outras. Tá? Eu não usei comparador, eu não usei outcome e não usei o tempo. Por que isso? Porque a estratégia de busca ela não pode ser muito grande e ela não pode ser muito fechada. Se eu preencho todos esses itens, né, é bem provável que o PubMed não me retorne os artigos. Tá? Por quê? Porque eu estou especificando demais o que eu quero. Então eu preciso ter uma estratégia de busca mais larga, né? Mas também não pode ser uma estratégia de busca tão larga assim. E estratégia de busca é teste. Tá? Eu vou testando, incluindo uma palavra, tirando uma palavra, e verificando se ela vai de acordo com o que eu estou realmente procurando. Tá? Eu também não incluí sinônimos aqui. Tá? Sinônimos são, por exemplo, eu enquanto clínico, ou enquanto especialista em determinado assunto, eu sei que é muito comum usar determinada palavra, mas essa palavra não aparece nem no MESH e não aparece nem como entry term. Mas eu sei que essa palavra é uma palavra frequente, né? Se usa bastante. Inclusive, é bem comum de ver determinadas palavras nos artigos. Aí eu vou e coloco como sinônimos aqui. Bem, e a gente vai precisar agora combinar essas palavras. Né? E de que maneira a gente vai combinar isso? Bem, vocês concordam que low back pain e esses termos, eles fazem um bloco de palavras. Né? E a gente tem aqui essa combinação com OR, ou seja, eu quero que o PubMed procure low back pain, ou low back pains, ou lumbago, ou lower back pain, ou mechanical low back pain. Eu quero que ele procure ou uma coisa ou outra. E aqui embaixo, a mesma coisa. Eu quero que ele procure musculoskeletal manipulation, ou manual therapy, ou manual therapies, ou manipulation therapy, ou manipulative therapies. E depois eu vou querer que ele combine, ou seja, que ele busque isso com isso. Tá? Então a gente vai ter o seguinte, a gente vai formar essa sequência, né? Low back pain, or low back pains, or lumbago, or lower back pain, or mechanical lower back pain, e assim também para terapia manual. Então, se a gente for olhar agora a nossa busca, né, como é que a gente vai fazer isso? Eu deixei aqui um documento do Word aberto, tá, com essas mesmas palavras. E como é que a gente vai fazer? Bem, está aqui o documento do Word. Eu vou começar a procurar agora no PubMed. Bem, então vamos lá para a página inicial do PubMed. E não vamos usar mais essa barra de busca. A gente vai aqui para avançado. Tá? Então, em avançado, eu vou buscar low back pain. Eu estou interessado também nessas outras palavras. Tá? Então, eu venho aqui embaixo e vou completando. Tá? Eu estou interessado em low back pains. Eu estou interessado em lumbago. Eu estou interessado em lower back pain. E estou interessado em mechanical low back pain. Todas essas palavras formam o bloco de dor lombar. Mas pensa o seguinte, se esse é meu tema principal, ele tem que aparecer ou no título ou no resumo. Então, o que eu faço? Eu venho aqui e vou marcar título e abstract. Tá? Então, eu faço isso para todas. Vou para título e abstract.
Então, combinando todas essas palavras. E um outro cuidado que a gente vai ter, a gente não quer and, a gente quer or. Então eu venho aqui e mudo tudo para or. E executo a minha busca. Ele resulta em 29.273 artigos. Bem, não é essa a minha busca final. Eu continuo. Agora eu estou interessado no bloco de terapia manual. Então eu vou pegar o mesh e vou fazer a mesma coisa. Musculoskeletal manipulation e as outras palavras, os outros entry terms. Então, eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Venho aqui e mudo para título e abstract, para todas as palavras. E aqui eu não quero and, eu quero or, porque elas fazem parte do mesmo bloco de palavras. E mando ele buscar. Quando eu mando ele buscar só sobre terapia manual, ele retorna 2.456 artigos. Agora, o que me interessa? Né? Se a gente voltar ali para a aula, a gente vai ver o que me interessa é o and. Tá? Ou seja, o que me interessa é combinar essa estratégia de busca. Então, o que eu vou fazer agora? Eu tenho essa estratégia de busca que equivale à dor lombar, mais essa estratégia de busca que equivale à terapia manual. Então, eu peço para ele adicionar, ele já adiciona aqui, e eu peço para ele adicionar de baixo. Bem, aqui eu não preciso marcar, porque eu já fiz isso antes, está tudo title abstract. Né? Então, está tudo já com título e abstract. E agora aqui eu quero que ele combine os dois blocos. Ou seja, que ele me dê o que existe de dor lombar e terapia manual. E dou uma busca. Ele retorna 334 artigos. Ficou bem diferente, né? Se a gente for olhar os nossos históricos, né? Então a gente teve 29 mil aqui só para dor lombar, 2.400 aqui só para a terapia manual, e quando a gente combinou terapia manual e dor lombar, a gente encontrou 334. Já fica muito mais fácil. Bem, então quando a gente volta lá para a nossa busca, a gente tem 334 artigos. Bem, voltando aqui para a nossa aula, beleza, a gente executou a busca. E agora? Bem, a gente está falando de intervenção. Quando a gente fala de intervenção, a gente pensa nos seguintes desenhos. Né? Essa pirâmide, ela não é uma pirâmide de melhor evidência e menor evidência, porque depende da sua pergunta. Estudos de corte respondem um tipo de pergunta, caso controle respondem um tipo de pergunta, e os ensaios clínicos aleatorizados, as revisões sistemáticas e as meta-análises, a gente sabe que são as melhores evidências para estudos de intervenção. Ou seja, quando eu quero saber sobre tratamento, eu tenho interesse em saber sobre meta-análise, sobre revisão sistemática, estudos randomizados controlados, se existe evidência nesses desenhos de estudo. Então, como é que a gente vai fazer isso? Bem, se eu sei que a meta-análise aqui ela seria o topo dessas evidências, por quê? A meta-análise ela faz uma análise estatística de tudo que foi encontrado nos ensaios clínicos aleatorizados. Né? Então, ele vai reunir tudo que existe e vai fazer uma análise estatística de todos os resultados dos ensaios clínicos aleatorizados. Bem, eu volto lá para a minha busca. E ao voltar para a minha busca, eu tenho 334. O que eu vou fazer? Aqui tem um menu que não vai aparecer meta-análises para vocês e não vai aparecer Systematic Review. E eu venho aqui em customizar. E venho descendo e vou procurar e marco meta-análise e marco Systematic Review.
Bem, se eu sei que a melhor evidência, né, o melhor desenho seria uma meta-análise, eu venho aqui e peço para o PubMed só me mostrar a meta-análise. Ele me mostra 17 artigos. 17 artigos, eles são fáceis de eu passar o olho e saber se esse estudo me interessa ou não. Tá? Mas vamos supor que não tenha meta-análise, vamos supor que não tenha revisão sistemática. Tá? Bastaria clicar aqui em revisão sistemática, eu teria todas as revisões sistemáticas. Possivelmente, o número de revisões sistemáticas ele é maior que as meta-análises. Por quê? Porque nem sempre é possível fazer meta-análise. Então, você tem um número maior de revisão sistemática e depois um menor de meta-análise. Bem, e clinical trial, né, se eu não encontrei meta-análise, não encontrei revisão sistemática, eu marco clinical trial, ele me mostra 84. Também que não é tão ruim assim, né? A gente conseguiria olhar 34 com muito mais facilidade que 330. Né? Então, eu espero que vocês tenham gostado, espero que essa aula ajude vocês a buscarem os artigos. E esses são os meus contatos. Fiquem à vontade para mandar mensagem, tanto pelo e-mail, pelo Instagram. Espero que vocês tenham curtido. Valeu, galera. Um abraço.